e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Vamos convidar aqui o pastor Hermes para estar orando conosco, e em seguida, assim, pé como estamos, vamos receber o pastor Eliseu Almeida, que estará entregando a palavra de Deus, e que hoje ele conta com a torcida do Jardim dos Pimentas. Coincidência, a tua escala justamente do dia que veio o teu setor. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Glorioso Deus e Pai eterno, aqui estamos, ó Pai, na tua presença nesta noite. Pai, abre a nossa mente, o nosso coração nesta noite para ouvir a tua palavra, Pai. Usa o teu filho, ó Deus, como o Senhor sempre tem feito, ó Pai. Que a tua palavra penetre no nosso coração e que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, ó Pai. É em teu nome que nós pedimos e agradecemos. Amém. Em pé como estamos. Glória a Deus. Queridos irmãos, saúdo-vos na paz do Senhor Jesus. Podeis tomar vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus por esta tão rica oportunidade, por esta responsabilidade de estarmos aqui esta noite para compartilhar a palavra de Deus juntamente com todos os irmãos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, meu pastor, pastor José Wellington, pelo nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, pela confiança. E olhando aqui, 79 anos essa escola. Eu estou nela há 25 anos e ainda não formei, e eu acho que ninguém ainda formou. E eu, pastor, nosso pastor, eu louvo a Deus porque desses 25 anos que eu participo da escola, eu vejo o nosso pastor todos os dias participando, ouvindo a palavra de Deus, e isso nos motiva, é um exemplo para todos nós, obreiros do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos meus companheiros, pastores setoriais, pastores presidentes, amigos que aqui estão. E como o pastor disse, hoje eu me sinto amparado aqui pelo setor 49, né? Pela oração dos irmãos. Eu louvo a Deus por isso. E eu disse ao pastor que é bom assim, porque ele já sabe o que eu vou falar. Eles já dão glória a Deus antecipadamente. Queridos, está nos proposto a falarmos, quando foi nos solicitado para que enviássemos o material, e este material que nós enviamos, que se encontra aqui na apostila, na página 63 até a página 75. Esse material é um artigo que eu escrevi na pós-graduação de explanação e pregação bíblica, e é um artigo que fala acerca de um homem de Deus em estado depressivo. Este homem, ele é muito pregado na Bíblia, conhecido, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias. Então, esse é um assunto que obviamente nós não vamos falar ponto a ponto, mas nós fizemos aqui um resumo para transmitir aos irmãos, e como o nosso pastor aqui incentivou, leve a apostila, passe ali na secretaria, é uma apostila que tem quase 300 páginas, de diversos pastores, ensinadores, mestres, que têm colocado seu material aqui para os obreiros que pregam, ensinam, e também para serem edificados. Queridos, para isso eu convido-os a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos. Uma se encontra na epístola de Tiago, no capítulo de número 7, capítulo 5, versículo 17. Eu vou ler apenas este verso, depois nós vamos para o livro de 2 Reis, capítulo 19. Na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, eu vou colocar aqui na tela. Você pode até acompanhar se você não trouxe sua Bíblia, ou marque aí para que você possa nos acompanhar. Diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses
não choveu sobre a terra. Agora nós vamos para o livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, no capítulo de número 19, livro de 2 Reis, capítulo de número, aliás, é 1 Reis, está até ali, foi um equívoco, é 1 Reis, capítulo de número 19, 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo de número 3 e 4, diz assim: quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Queridos, este assunto acerca da depressão ou estado depressivo é um assunto que podemos e temos que considerar, que é um assunto não somente por ser um fato triste, complicado, mas que um cristão, ele pode passar por este período, pode passar por esta situação, pode se sentir deprimido, pode se sentir um miserável, mas também por causa da situação geral da humanidade atualmente, nós não temos que hesitar em dizer que este assunto tem sido pouco falado em nosso meio, até porque por muito tempo esse assunto foi tratado como possessão, como espírito perturbador, e não como uma doença. Mas mesmo assim eu fico analisando e vendo a misericórdia de Deus. Quantas pessoas estavam deprimidas, fechadas em um quarto escuro, sem tomar banho, sem se alimentar, sem dormir, e os nossos irmãos sem conhecimento, e a ciência não nos dava muito parecer acerca do assunto, iam lá orar para que os demônios saíssem, para que aquela pessoa fosse liberta de uma possessão. E muitas pessoas morreram oprimidas e deprimidas, doentes. A depressão, ela é uma doença, e nós como cristãos não devemos hesitar em procurar ajuda, porque nós como crente, quando dói o pé, a gente procura logo um ortopedista. Quando dói a coluna, a gente procura um especialista na coluna, o ortopedista. Doeu o olho, você procura um oftalmologista. Doeu a garganta, o ouvido, você procura um especialista na área. O coração começou a ficar cansado, você logo procura marcar uma consulta com um cardiologista. Deu um problema no fígado, no esôfago, enfim, um problema na cabeça, você procura um neuro, você procura um especialista na área. Porém, quando a nossa mente, ela começa a se cansar, ela começa a dar sinais, nós temos dificuldade de procurar ajuda. Mas esta noite, em poucas palavras, neste resumo que estarei fazendo aqui, eu quero que você entenda que esta doença, talvez você que está nos ouvindo pelas redes sociais, ou você até mesmo que está aqui, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, está empenhada na obra de Deus, mas este mal pode te alcançar. E se ele te alcançar, pelo poder do nome de Jesus, não hesite em buscar ajuda, em pedir ajuda, porque a sensação que dá das pessoas que são atingidas por esta enfermidade é de se isolar. Elas se isolam, elas se escondem, elas se afastam, procuram se afastar o máximo de ter contato com alguém.
A estatística, ela diz, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que a depressão, ele é um problema de saúde pública, e ele poderá ser considerado o maior mal do século 21. Observe como isto é grave, irmãos, pois em 2001, isso há 24 anos atrás, já 30% da população mundial já sofria desta doença, em 2001. As pesquisas mais recentes também, elas dizem que a tristeza prolongada, o sentimento de culpa, a baixa autoestima, o desânimo, a falta de interesse por tudo que está ao redor, pode estar apontando para sinais de depressão. Se você tem alguns sintomas, não se preocupe, não coloque na cabeça que você está depressivo, não, porque a depressão, ela tem alguns estágios, leve, médio e grave. Então algum sentimento, um dia que outro, você acordar meio que desanimado, isso é normal. Um dia que outro você acordar cansado, isso é normal. Um dia que outro você não dormir tranquilo, não ter um sono tranquilo, é normal. Isso não pode se tornar rotina na sua vida. Quando isto começa a se tornar rotina na sua vida, você precisa então se preocupar. Algumas pessoas são atingidas por essa doença e não conseguem sequer levantar da cama, mas começou com um dia cansado, 2 dias, aí toma um medicamento, toma um analgésico, um relaxante muscular e diz: isso vai passar. Mas de repente ela não tem mais forças para levantar da cama, não tem mais forças para se alimentar, não tem mais forças para fazer os afazeres da casa, ou até mesmo vontade de ir à igreja. E eu quero dizer mais uma vez aos irmãos, e a intenção aqui não é te dar um curso acerca da depressão, não é te dar um tratamento acerca da depressão, mas é alertar que mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo mulher de Deus, nós estamos sujeitos a isto. Nós estamos sujeitos, mas quando isso bater na nossa porta, lembre de uma coisa: eu e você servimos um Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e a minha e a tua Bíblia diz que o nome dele está acima de todo e qualquer nome que se nomeie nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome dele está acima do nome câncer, o nome dele está acima do nome depressão. Há poder no nome de Jesus. A depressão, ela cresce no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que tem maior prevalência da América Latina. Tratando-se assuntos da depressão, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo. Por que o Brasil não é o segundo na economia? Não é o segundo na moralidade? Não é o segundo no crescimento? Tem que ser nisso. Pois é, os Estados Unidos, mesmo sendo um país de potência mundial, um país onde as pessoas vão para lá para mudar de vida financeira, é o país que mais tem depressão. Isso prova que a depressão não é falta de dinheiro, a depressão não é falta de trabalho, a depressão não é falta de casa. Ah, eu estou deprimido porque eu sou pobre, eu sou deprimido porque faltou dinheiro. Não, irmão, é uma doença que pode atingir o rico, pode atingir o pobre, pode atingir a classe média, pode atingir o ímpio, pode atingir o crente, mas nós vamos buscar socorro aos pés do Senhor, porque nós temos um Deus que cura. Essa doença, ela afeta 4,4% da população mundial, a depressão, e 5,8% dos brasileiros. Segundo os dados da Organização Mundial, o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo. Ela começa batendo a nossa porta com a ansiedade.
aquela palpitação, que você acorda dizendo, vai acontecer alguma coisa hoje, mas o que é? Eu não sei. Eu estou sentindo falta de algo, mas o que é? Eu não sei. E aquilo vai tomando conta da tua alma, aquilo vai envolvendo a tua mente e vai te sufocando. Mas como eu sempre digo às pessoas que vêm procurar ajuda, eu digo, irmão, irmã, quando esse sentimento bater na tua mente, no teu coração, mesmo tendo pouca força, clame pelo poder do nome de Jesus. Diga, Espírito Santo, preencha este vazio. Existem ainda dados mais alarmantes. A depressão, ela afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Você já imaginou, irmão? O Brasil está hoje com 210 milhões, é isso? O Brasil, 210 milhões de habitantes. Você imagine um país do tamanho do Brasil, colocando mais a metade de pessoas ainda, todo mundo depressivo, trancado dentro de um quarto, sem querer comer, sem poder dormir, ou uns dormem demais, outros de menos, uns comem demais, outros de menos. Você já imaginou, irmão, o que é isso? É o estado do mundo. Agora, a gente às vezes vê uma ou outra pessoa à nossa volta e a gente já pensa, meu Deus, o que vai ser? Qual é a saída? Porque a depressão, segundo relatos de especialistas na área, dizem que o sentimento é de alguém que está entrando num túnel, e esse túnel cada vez mais vai se afunilando e escurecendo, e a pessoa não tem perspectiva de sair do outro lado. Ela vai afundando, ela vai submergindo, ela vai sufocando. Assim é a condição de mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Isto é relato de 2015. E há novos relatos de que depois da pandemia esse número cresceu assustadoramente. Assustadoramente. Mas mais uma vez, veja que o Brasil, ele é o recordista. É importante observar que muitas pessoas têm tanto depressão quanto transtorno de ansiedade. Você está no culto, de repente algo toma a tua mente, teu coração, e você diz, vai acontecer alguma coisa na minha casa. Deixei o ferro ligado, deixei a chapinha em cima da cama, deixei alguma coisa, e você fica naquela palpitação, e aquilo vai te envolvendo de uma forma que você não consegue ver as pessoas, você não quer se comunicar com ninguém, você só quer prestar a tua atenção e resolver aquilo, e de repente não é nada. O Brasil, ele é recordista. Mas agora nós vamos ver rapidamente algumas causas que levam à depressão. As causas da depressão, eles podem ser das mais variadas possíveis, e são também as mais comuns atualmente, que parece ser um estresse emocional. No mundo de hoje, quem não está sujeito a esse tipo de pressão? É no trabalho, temos pressão. É na rua, temos pressão. É na escola, temos pressão. É em casa, é a pressão. É cuidar dos filhos, é pressão. Até mesmo da igreja, para a gente cuidar de pessoas. Porque eu sempre digo, a igreja, ela tem que ser o hospital de Deus. Porque a igreja, pastor, é o lugar onde as pessoas se reúnem. Eu não tive essa experiência. O pastor José Wellington está completando 91 anos, quase um século. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a chegar, por enquanto, que Deus nos ajude a chegar. Mas eu acredito, pastor, que em todos os seus anos de ministério, nunca alguém chegou por aqui com as mãos levantadas e, pastor, eu vim para aceitar Jesus porque a minha vida está tão boa,
mas tão boa. Eu tenho tanto dinheiro no banco, o meu casamento está uma maravilha, os meus filhos é uma maravilha. Eu vim para aceitar Jesus. É assim, pastor? Não. As pessoas vêm e dizem: ó, eu quero Jesus, porque eu tinha empresa, eu perdi. Eu tinha dinheiro, eu fali. A minha esposa foi embora. Os meus filhos estão na droga. Eu quero Jesus. Aí vem o outro de cá, da mesma situação. Vem outro de lá, cheio de problema. Aí, irmão, reúne aqui 1.000, 1.500, 5.000 pessoas problemáticas, e Jesus tem que cuidar de todas. Jesus trata de todas. A igreja, companheiros, ela tem que ser o hospital de Deus. E nós, como sacerdotes de Deus colocados no altar, que o Senhor nos capacite como psicólogos, como psiquiatras, como cuidadores, como mestres, como doutores, como cuidadores de almas feridas. Eu e você não temos o direito de ferir alguém que chegou em busca de uma palavra. Se eu tenho problema na minha casa, tenho problema na empresa, tenho problema no trabalho, tenho problema na rua, quem vem para ouvir a palavra não tem nenhuma culpa disso. Eles vêm para receber uma palavra. E uma palavra dirigida do altar em direção à alma ferida pode restaurar, pode curar o que a medicina não pôde fazer, o que os psicotrópicos não puderam fazer, o que o tratamento não pôde fazer. Uma palavra dirigida por um homem semi-analfabeto, mas cheio de Deus, pode curar, pode mudar. Existem 5 pontos principais e sintomas para você entender. Talvez você está ouvindo, talvez pela internet. Você pode se identificar com isso, para você acender uma luz amarela, para você prestar atenção. Comece com a perca de interesse nas atividades cotidianas, nos hobbies, naquilo que você mais gostava de fazer. Você amava pregar, você amava estar no púlpito, e de repente essa vontade vai embora, de repente desaparece. Você amava evangelizar, você não faltava um culto, você era o primeiro a chegar, era o último a sair, e de repente isso foi se afastando de você. Tome cuidado, que pode ser um princípio. De repente, a dificuldade de concentração, o cansaço constante, levantar cansado, ir trabalhar cansado, ir dormir cansado, é um sinal que você deve ficar atento, em alerta, porque pode ser algo que está te rodeando. Como eu disse, você levantar cansado um dia e trabalhar cansado um dia, isso é normal. Mas agora isso não pode se tornar rotina na tua vida. Dormir cansado, acordar cansado. Precisa ficar atento. De repente a pessoa começa a ficar com indiferença ao afeto. Ela não quer mais estar perto dos amigos, ela não quer mais estar perto dos irmãos. Ele era o primeiro a chegar e sentar nos primeiros bancos. De repente ele começa a sentar do meio. De repente ele vai indo, ele senta lá perto da porta. Ele é o último a chegar para ser o primeiro a sair, para não conversar com ninguém. Irmão, se você está tendo um sinal como este, eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus, levante a tua cabeça. Jesus não te chamou para você ficar caído à beira do caminho. Ele não te chamou para você desistir nesta caminhada. Aqui tem um povo, a igreja do Senhor é uma família. Nós vamos juntos até a volta de Jesus. A oscilação de humor. A pessoa de repente era bem humorada, de repente ela fica mal-humorada. Ela não ri mais com nada. Alguém pode até falar algo engraçado, e a pessoa fala: aonde está a graça? Eu não achei.
ela não se alegra mais com nada. Toma cuidado. O choro frequente, de repente a pessoa do nada começa a chorar, começa a desencadear um choro, uma tristeza vai invadindo a sua alma, e a pessoa vai chorando. Diz o salmista no Salmo 55, verso 2: eu choro em minhas orações, e eu sou movido, o meu coração está dolorido dentro de mim. Os terrores da morte caíram sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e o horror me envolveu. Veja que esta causa, esse problema não é novo, pastor. O próprio salmista, ele chega em determinado momento no Salmo 44:11, se não me falha a memória, ele começa a falar com ele mesmo: porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Talvez você chegou aqui essa noite e você está como salmista: porque te perturbas, ó minha alma, porque estás abatida. Mas é interessante que no mesmo tempo em que o salmista ora com a dor na alma, ele já encontra uma saída. Ele diz assim: minha alma, espera em Deus. Há uma saída, há solução. Nós vamos entrando aqui. Qualquer ser humano está sujeito a enfrentar um processo depressivo. Qualquer pessoa. A experiência da depressão, ela é universal no espaço e no tempo. Ninguém está imune. Ela pode vir para quem tem e para quem não tem fé. É independente. Assim como o problema de coração atinge o ímpio, atinge o crente. O câncer atinge o satanista e atinge o cristão. A depressão é uma doença da mente, da alma, e ela atinge também. Agora, a depressão é realmente uma doença, e como tal, ela deve ser entendida e tratada. Veja como Deus vai tratando com Elias. Deus vai tratando com Elias e diz assim: a depressão de Elias foi desencadeada pelo medo. Veja bem, irmãos, Elias aparece na Bíblia, no capítulo 17 de 1 Reis, já profetizando ao rei, dizendo: olha aqui, rei, presta atenção, não vai haver chuva nem orvalho na terra, segundo a minha palavra. E diz que ele se retirou dali e ele estava todo empolgado. Veio a ele a palavra de Deus, e ele já começou profetizando no palácio. Veja que o homem foi chamado para uma obra grande. Para nós chegarmos aqui, pastor Eduardo, passamos pela congregação com 5 irmãos, no culto doméstico. Mas o Elias não, ele já foi chamado logo para o rei, e ele se encheu todo. Aí de repente vem a palavra do Senhor, falou: Elias, já falou? Já. Agora foge, porque ele vai te matar. Mas Senhor, o Senhor acabou de falar para eu falar ao rei, a palavra é tua. Pois é, mas agora eu estou falando para você fugir. Entenda, irmão, tem horas que Deus te manda entrar, tem horas que Deus te manda sair, tem horas que Deus te manda ficar, mas tem horas que Deus diz assim: corre. Para onde eu vou, Senhor? Você vai para um ribeiro de Querite, que fica de frente ao Jordão, e eu vou cuidar de você. Olha como Deus é extraordinário, e Ele gosta de cuidar de mim e de você. Porque se Deus fosse alguém que não se interessasse em ter um cuidado peculiar com nós, Ele já mandava Elias: vai lá para o Jordão, porque o Jordão tem muita água.
Não se há notícia que o Jordão um dia se secou. Mas Deus diz: vai para o ribeiro, porque o ribeiro vai secar. E Elias foi para o ribeiro, irmão. Diz que Elias foi para a beira do ribeiro, tomava a água do ribeiro. De manhã vinha um corvo, que não vamos entrar no detalhe se era um árabe ou se era... É corvo. É corvo. Ah, mas isso é impossível. O nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Mas eu quero explicar. Milagre não se explica. Se quando você explicar, deixa de ser milagre. É corvo, ponto final. Eu não vou entrar no detalhe aqui da palavra, enfim. De manhã ia, levava um pão assado nas brasas, carne. Irmão, à noite, pão assado nas brasas e carne. Eu acredito, pastor, eu quero que uma coisa aqui só para a gente, que é daqui que vem a expressão sombra e água fresca. Comendo, bebendo água do ribeiro, irmão, molhando o pé no ribeiro, comendo um pãozinho assado nas brasas, irmão. Eu vi o irmão que é mineiro, não sei quem que é mineiro aqui, vou apresentar um pastor que é mineiro. Lá o pessoal tem aqueles fornos, né? Assa aquele pão, uma carninha, não tem melhor, irmão. De repente ele estava tranquilo, falou assim, e o mundo lá fora pegando fogo, irmão. Animais morrendo, pessoas desnutridas, sem comida, sem água, sem chuva, e Elias tranquilo. De repente Elias acorda um dia, qual foi a surpresa? O ribeiro secou. Senhor, o ribeiro secou. Agora sai daí, Elias. Mas Senhor, eu estou te mandando sair. Irmão, entenda uma coisa, quando o ribeiro seca, é hora de você sair. Tem gente que o ribeiro já secou, faz e ele quer continuar, vai morrer. Porque Deus não tem compromisso com o rebelde. Senhor, para onde eu vou? Vai para Serepta. Serepta, a palavra é forja. Elias, sai do ribeiro e vai para forja. Mas o que tem lá, Senhor? Já preparei uma viúva para cuidar de você. Elias vai para lá, irmão, encontra aquela viúva catando cavaco para fazer um pão. Ele diz, traz para mim, dela. Enfim, a viúva era mais doida do que Elias, porque a viúva foi lá e fez o pão e deu para Elias. Mas havia uma promessa ali, uma palavra profética dizendo: a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar. Tem coisas que aos olhos humanos parecem ilógica, mas no mundo espiritual faz todo sentido. Elias estava comendo, foi para a casa da viúva, tranquilo. Morre o filho da viúva, ele ressuscita o filho da viúva, as coisas estavam voltando ao normal, Elias estava tranquilo. De repente, Deus diz assim: Elias, vai até Acabe e diz que vai vir chuva. Observe, irmão, que no momento da crise Elias não entrou em depressão, porque Deus estava cuidando dele tranquilo, e ele estava confiando. Quando Deus diz, vai agora e dê notícia que vai vir chuva, de repente, a partir do verso 19, desencadeia uma série de problemas em Elias. E diz assim: o que vendo ele, se levantou para escapar com vida, porque os mensageiros, os profetas que serviam à mesa de Jezabel, contaram a ela o que ele tinha feito com os seus profetas, com os seus sacerdotes. E ela disse assim: se amanhã não acontecer com você o que aconteceu com esses homens, a tua cabeça vai rolar assim como rolou a cabeça deles. E Elias entrou num desespero, irmão. Observe que a depressão, ela pode aparecer de uma forma inesperada. Elias estava tranquilo, estava tudo bem. Ele disse que não ia chover, não choveu. Agora disse que ia chover, choveu. Mas de repente entra um medo nele que toma conta dele, e Elias entra num desespero, e aquilo se torna maior do que ele, e ele começa a entrar num desespero,
E diz no verso de número 4 do capítulo 19: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: para mim já basta. Essa palavra nunca saiu da tua boca, irmão? Esta frase nunca saiu dos teus lábios? Para mim já chega. É hoje que eu vou chegar para o pastor, é hoje que o pastor vai ouvir umas verdades, é hoje que eu vou entregar minha credencial, é hoje que eu vou colocar tudo na mesa. Já saiu porventura da sua boca isso? Elias chegou para Deus e disse: Deus, para mim já chega, já basta. Eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Observe, irmãos, que Elias poderia neste momento ter pensado: puxa, Deus realmente está me usando. Ele poderia sair dele com sensação de alegria, mas ele saiu triste, saiu com medo, e aquilo se tornou maior do que ele. Mas ele foi para o deserto, caminhou um dia, aproximadamente 35, 40 quilômetros. Deitou-se debaixo de um zimbro, pediu a morte. Mas Deus, que é Deus, que quando tem propósito e resolve cuidar de alguém, você pode ir para o deserto, Ele vai para o deserto por causa de você. Você pode ser jogado na cova, Ele entra na cova por causa de você. Você pode ser jogado na fornalha, Ele entra na fornalha por causa de você. Elias foi para o deserto. Deus olhou e disse para um anjo: vai até o Elias, toque ele, desperta ele. Talvez ele está com saudade do pão, saudade da água. Leva para ele uma botija de água e um pão. E diz então que ele olhou, quando acordou, o anjo tocou e disse: Elias, levanta-te e come. E olhou, eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Observe, irmãos, aqui começa um tratamento que Deus faz com Elias. Deus faz um tratamento na vida de Elias. Eu vou pular aqui. Deus começa a fazer um tratamento terapêutico com Elias, porque este sono que Elias estava dormindo, quando ele deitou debaixo do zimbro, correu, deitou, era um sono de depressão, era um sono depressivo. Mas eu disse: eu vou começar a tratar Elias. Chamou um anjo e disse: leva um pão e água para ele, que o depressivo ele não quer comer, ele não quer beber. E o anjo chegou e falou: Elias, está aqui o pão, está aqui a água, come e bebe. Deus está dizendo a você nessa noite: coma pão, beba água. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele também disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é o pão, o Espírito Santo é a água. E Deus começa a tratar Elias. Elias estava dormindo o sono da depressão. Ele levantou e comeu. Deus olhou e disse: Elias, o pão tem nutrientes, tem carboidrato, que vai nutrir o teu corpo. A água vai te hidratar no calor do deserto. E o anjo disse para ele: Elias, come o pão e bebe água. Elias olhou, acordou, viu o pão, viu a água, comeu o pão, bebeu a água. O que ele fez, irmão? Voltou a dormir. Só que este segundo sono de Elias já não era mais por causa dele, mas já fazia parte do tratamento de Deus. Era um sono terapêutico, era um sono reparador. Crente, irmão, que serve a Jesus, e ele está alimentado de pão e de água, pode estar caindo o mundo ao seu redor, ele deita, põe a cabeça numa pedra como fez Jacó, e sonha com anjos de Deus. Deus começou a tratar de Elias. Olha aqui, irmão, essa imagem. A nossa mente, segundo uma imagem computadorizada, obviamente, a mente normal de uma pessoa é essa colorida. A nossa mente é assim. Esses pontos coloridos é onde
e flui dali as emoções, a tristeza, a alegria, enfim, os sentimentos, tudo flui daí. Agora, quando a depressão começa a tomar conta da mente, do coração, da alma da pessoa, a mente vai ficando assim, escura, ela vai escurecendo, ela vai ficando de uma forma cinzenta, como você está vendo aqui, já não tem mais brilho, tudo se torna cinza, tudo se torna complicado, tudo se torna pesado, tudo se torna difícil. E quando isso atinge, o sentimento que vem na pessoa é de vítima. Veja que Elias começa a se vitimar. Eu não sou melhor que ninguém, tem gente melhor do que eu não posso, fulano que faça. Aí diz assim: ninguém gosta de mim, todos viraram as costas para mim, todos me abandonaram, os meus amigos, ninguém me liga, fulano passou por mim, nem me cumprimentou. E porque a mente da pessoa, ela não vê mais nada de bom, ela começa a ver tudo cinza. E o segundo ponto, e o que vai acontecendo na mente de uma pessoa, por exemplo, o princípio da depressão, o amor, a falta, a ausência de alguma coisa. Elias perdeu o amor à sua própria vida. Ele diz: para mim tanto faz morrer, eu quero mesmo é morrer. Irmão, se você está com esse sentimento, no Hospital das Clínicas tem pessoas respirando por aparelho, tem pessoas que o computador está lá mantendo os últimos batimentos daquela pessoa. Mas se chegar lá e falar: você quer viver? E a pessoa poder mover a ponta do dedo, ela move dizendo: eu quero viver. Olha, você está alimentado, você está vestido, você está cuidado. Levante a tua cabeça. Deus tem vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida para Elias perdeu o significado, para ele não tinha mais sentido, ele se sentia inseguro, ele se sentia desprotegido, a segurança de Elias foi ameaçado. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Deixou lá em Berseba o seu rapaz, seu moço, e disse: olha, eu vou seguir sozinho. Mas aí Deus começa a tratar de Elias. Deus vai tratando de Elias e diz assim, que a única alternativa que Elias viu no momento de aperto foi fugir. Perda de confiança, tudo isso vai estar lá na apostila detalhadamente. Elias começou a se autocondenar, dizendo: o povo passou necessidade por minha causa, eu não soube controlar, eu acho que eu me equivoquei. E ele teve medo, e ele diz assim: Senhor, eu tenho sido muito zeloso, mas para mim não dá mais. E o anjo diz assim, Deus diz: olha, acorda Elias novamente, para ele coma pão e beba água, e diz para ele o seguinte: levanta e come, porque muito longo será o teu caminho. E esta é a palavra de Deus para você esta noite, que talvez chegou aqui dizendo: para mim já chegou o fim, para mim já não tem mais nada o que fazer. Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, come pão, beba água, porque Deus tem coisas grandes ainda para a tua vida, para a tua casa. Deus tem coisas grandes para os teus filhos. Nós já vamos caminhar para encerrar. É interessante, o anjo disse: levanta e come, beba, muito longe é o teu caminho. E Elias levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida andou 40 dias e 40 noites. Ele levantou e disse: estou fortalecido, eu estou hidratado. E começou a andar. Andou 40 dias e 40 noites. Uma média de caminhada de 34 quilômetros num dia, você faz a conta. Quantos quilômetros Elias andou em 40 noites? Em 40 dias ele andou. E aonde ele entrou, irmão? Numa caverna. Aí de repente Deus olha para o anjo e fala assim: anjo, agora deixa que eu vou lá. Eu vou.
a voz de Deus chegou até a porta da caverna e diz: Elias, o que fazes aí, Elias? Deus está como quem diz assim: eu não te mandei para cá, eu te mandei comer e beber, a tua caminhada será longa, mas não te disse para onde. Espera a ordem, irmão. Tem gente, pastor, que não sabe esperar a ordem de Deus. Não, Deus me mandou mudar. Ele pega a família, os filhos e vai arrastando, chega lá, quebra a cara, não dá nada certo, volta a dizer: ah, tem misericórdia de mim. Espera o tempo de Deus, irmão. Elias saiu, estou alimentado, está tudo bem. Entrou na caverna e diz assim: Elias, levanta, sai para fora. O que você está fazendo aqui, Elias? Levanta e volta pelo mesmo caminho que você veio. Mais 40 dias para voltar até o ponto que Deus tinha alimentado ele. Mas é interessante que Deus cuidou de Elias, tratou de Elias. E Deus diz assim: Elias, com uma voz mansa, sai para fora, Elias. Talvez você está enclausulado nas cavernas da aflição, da angústia, das mazelas, das feridas, de alguém que te feriu há 10, a 20, 30 anos, e você entrou nesta caverna e nunca mais saiu. Mas Deus está dizendo a você: sai para fora, saia. Deus alimentou Elias, cuidou de Elias. É interessante, irmãos, eu já vou encerrando por aqui, que Deus alimenta Elias, vai cuidando de Elias, diz assim: Elias, você tem muito o que fazer. Eu vou fazer, Elias, que você volte pelo teu caminho. Você vai ungir profeta, você vai ungir um rei, você vai fazer isso, mais aquele outro. E Elias foi e fez. Prova que Deus restaurou Elias. Mais tarde você vai ver que Elias estava restaurado. De repente Elias estava tranquilo, vivendo a vida dele novamente, e veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Elias, pois não, Senhor? Vai até o rei Acabe. Fazer o que, Senhor? Ele está na vinha de Nabote, um homem justo, ele está tomando a herança. Vai lá e diga a ele que o meu juízo virá contra ele. E é interessante que o tratamento que Deus fez a Elias foi tão importante e foi completo, que Elias não temeu novamente enfrentar Acabe. E quando ele chega diante de Acabe, Acabe diz: já me achou perturbador, meu inimigo? E Elias disse: eu não sou teu inimigo, mas a palavra de Deus é: aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue. Palavra forte. Agora, irmãos, prova que Deus restaurou a vida de Elias, porque quando Deus tem propósito, Deus, ele cuida. Deus é o Deus extraordinário. Agora, irmãos, eu só quero aqui encerrar, voltando um pouquinho aqui. Quando eu fui fazer esse trabalho, eu conversei com muitas pessoas, que nós não falamos aqui. Muitas pessoas, adolescentes, jovens, pastores, professores, que passaram por depressão. E um deles que me chamou a atenção, eu conversei com ele e ele ficou 2 anos em estado depressivo. Pastor, homem de Deus, professor, um grande teólogo, mestre. E ele diz: quando acabou o culto, um determinado domingo, eu cheguei na minha casa, cansado, e de repente eu sentei-se no sofá para relaxar. E de repente uma nuvem me envolveu a minha mente, a minha alma, e eu fiquei envolto e não consegui sair. E uma tristeza tomou conta do meu coração, e não tinha quem pudesse alegrar o meu coração. E ele diz: e o tempo foi passando, a minha esposa não conseguiu mais cuidar de mim, porque ele diz: eu me fechei num quarto, eu não tomava banho, eu não queria me alimentar, eu não dormia direito, a minha barba cresceu, o meu cabelo cresceu, eu não estava nem aí, eu queria morrer.
Teve pastores que ele diz, foi na minha casa, dizendo, fulano, entra no meu carro, vamos passear, vamos andar, ver a natureza, distrair a mente. E quando ele passava por um viaduto, o pastor dizia, olha que coisa linda. Olha, passava por um monte, por alguma coisa que ele dizia, olha que coisa linda, olha a criação de Deus, olha o que o homem é capaz de fazer. E na mente dele só vinha o seguinte, olha o lugar para você se jogar e acabar com a tua aflição. Esse é o lugar para você dar fim em tudo. E ele dizia, ele não conseguia sair daquilo. E passou-se 2 anos. 2 anos se passaram. E de repente, ele disse que a mãe dele saiu. Ele estava morando com a mãe, que a esposa, os filhos não conseguiram mais cuidar dele. Os irmãos da igreja iam na casa dele para orar com ele, cantar, fazer com que ele se alegrasse. Quando cantavam, orava e dizia, pastor, nós te amamos, estamos orando pelo Senhor. E na mente dele vinha dizendo assim, ó, eles estão fazendo isso porque estão arrependidos. Eles são o culpado de você estar assim. Não deu ouvido para isso. O sentimento de ódio, de tristeza era maior, e engolia ele todos os dias. E um dia a mãe dele saiu para ir ao mercado, deixou ele, e de repente ele disse que acordou e pegou a Bíblia, que ele já tinha lido a Bíblia e tentava achar, ele lia e não achava nada que alimentasse a sua alma. Mas naquela manhã foi diferente. Ele abriu a Bíblia, começou a folhear, foi folheando, chegou em Mateus 5, 3 e 4. Quando Jesus está dando o sermão do monte, ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E ele diz que naquele momento as letras começaram a saltar da Bíblia e encher a mente dele, e encher o coração. E ele foi folheando e encontrou Mateus 11, 28, Jesus dizendo, vinde a mim. Ele diz que parecia ver Jesus saindo das páginas da Bíblia e dizia, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele levantou-se, cortou a barba, tomou banho, trocou de roupa, fez café. A mãe dele chegou, ficou apavorada, meu Deus, entrou ladrão aqui em casa, há barulho, a luz está acesa. E de repente, quando a mãe entra na cozinha, ele diz, bênção, mãe, Jesus é maravilhoso. Ele disse, mãe, Jesus me visitou nesta manhã e eu estou livre. Glória a Deus. Meus amados, agradecemos a Deus por essa palavra e podemos entender que para Deus não há impossível. Tudo é possível para o Senhor. Ele também cura a depressão. O Senhor Deus levanta aquele que está caído. Deus anima, levanta aquele que está desmotivado. Esta noite, certamente essa mensagem serviu para muitos que aqui estão presentes. Estamos saindo aqui como se Jesus estivesse saindo das letras da Bíblia e alcançando os nossos corações aquilo que nós precisávamos. Glória a Deus, que Deus continue abençoando o pastor Eliseu com essa palavra, que Deus continue te usando. Meus amados, nós estaremos encerrando